Oi, gente! Hoje eu vim falar um pouco sobre relacionamento e eu gosto bastante desse tema. O Senhor tem trabalhado bastante comigo esse tema e eu quero dizer para você hoje aqui uma palavra que aqueça seu coração, sabe? Uma palavra que vai de encontro com aquilo que Deus espera de você, que Deus espera de nós. Vou citar as associações que o Senhor tem feito comigo e eu espero que essa palavra te edifique de alguma forma. E para isso eu gostaria de ler um livro da Bíblia escrito por João, que é Apocalipse, o último livro, escrito por João quando estava preso na ilha de Patmos, que diz assim, lá em Apocalipse 21, 9. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. O Senhor tem trabalhado muito comigo, gente, a questão de me entender como noiva amada, entender a igreja de Cristo como noiva. E por que eu disse que Ele tem trabalhado comigo no sentido de mostrar os relacionamentos? Quando a gente olha para a nossa cultura brasileira, principalmente, tem várias informações sobre relacionamentos que não condizem com aquilo que Deus espera. E aí tem aquela realidade lá de ficante, de aquele que só dá os pegas, o namorado, tem o noivo, tem o casado. E o Senhor começou a falar comigo, e eu não estava entendendo no início por que ele estava falando dessa forma, que Ele não me chama para ser ficante. E eu achei muito forte. Eu fiquei pensando, Senhor, como assim o Senhor não me chama para ser ficante? E eu comecei a entender o que a nossa geração, mostra como ficante. Ficante é aquele que você não precisa ter compromisso. Ficante é aquele que você pode usufruir ali no momento, mas depois você não precisa nem conversar se você não quiser. Ficante te livra de algumas responsabilidades. E também acaba que o outro não tem responsabilidade sobre você. Ficante não precisa ser assumido, porque é apenas ficante, não precisa nem conversar. Não precisa ter nenhum só, se você não quiser. Você pode ter vários, de acordo com aquilo que o mundo dita pra gente. E aí eu comecei a entender por que o Senhor nos chama para ser noiva. Agora tenta entender. Noiva, no contexto que a Bíblia foi escrita, noiva significa aquela que estava separada para o casamento, Ela estava se preparando para as bodas. É como se fosse um namoro hoje em dia, Porque a gente se confunde muito, porque o mundo dita muitas coisas. Mas é como se fosse um namoro, que você vai conhecendo a pessoa, não conhecendo fisicamente, mas você vai entendendo quem a pessoa é, vai se aprofundando em conhecer a pessoa e você tem um compromisso com ela. Porque você está se preparando para o casamento, que é algo firme, algo eterno. E aí o Senhor começou a me explicar que Ele me chama de noiva, porque Ele tem responsabilidade comigo. Ele tem responsabilidade afetiva. Ele se envolve comigo. Ele me apresenta. E sabe o que é mais, é tão relevante isso pra mim? Ele me apresenta quando eu ainda não estou preparada. Mas Ele tem me esperado, tem um processo que Ele espera eu me preparar, por isso que eu ainda não casei, por isso que a noiva ainda não se casou com o Cordeiro, porque o Senhor está esperando, o Senhor está preparando a sua noiva. E a Bíblia diz que a noiva, ela se prepara com vestes reais, ela se purifica, ela coloca os seus mais preciosos enfeites, E ela se prepara para o noivo, não é para vários noivos. Ela entendeu que ela tem um compromisso com Ele. E o Senhor nos chama para essa maturidade de entender o que é um noivado. A igreja do Senhor é a sua noiva. E o Senhor tem compromisso com ela, mas o Senhor também tem esperado da gente compromisso com Ele. Ele nos escolheu no meio da multidão. E Ele escolheu apenas uma noiva, apesar do contexto bíblico, como eu disse, ser escrito numa realidade completamente diferente, Uma realidade histórica que podiam se casar com várias mulheres, mas o Senhor, mesmo escrevendo a Bíblia, diante daquela realidade, Ele citou apenas uma noiva, a quem Ele diz que ama, que a deseja, que a espera. Ele prepara uma morada para essa noiva, uma morada eterna, para que juntos eles possam usufruir do amor verdadeiro, usufruir de tudo aquilo que Ele preparou, com responsabilidade, com zelo.
E o Senhor nos chama para isso, para entender que o compromisso com Ele é de noivado, por enquanto, porque em breve será o casamento, porque Jesus vai voltar. Não se esqueça dessa palavra. O mundo pode passar, mas a palavra do Senhor não passa, Ele vai voltar um dia. E quem é morto vai ressuscitar. A gente vai passar por um juízo. Então, espere no Senhor. Confie que o Senhor tem o melhor para você e que Ele tem um compromisso com você. Então, busque ter um compromisso de noivado com o seu Senhor, com o seu amado. Ele precisa ser aquele que você mais ama. Ele precisa ser o primeiro, a prioridade da sua vida. Não que as outras coisas não vão ser importantes, mas coloque o Senhor como prioridade, porque Ele tem te colocado como prioridade. Ele tem preparado um lugar para sua noiva, para sua igreja. E Ele espera da gente que a gente entenda, que a gente vista nossas vestes reais, com as nossas joias mais preciosas, e eu não digo do exterior, mas que a gente se vista e entenda que a gente tem compromisso, que a gente não pode aceitar qualquer coisa, porque o Senhor nos chama para ser compromissado com Ele. Não deixe que as bandejas te enganem, não deixe que as bijuterias te enganem. O Senhor tem te dado o melhor. Entenda que você tem um compromisso com Ele, espera nele e abra mão de qualquer coisa que não tenha compromisso com você, de qualquer pessoa que não se envolva com você, que não queira o seu mais íntimo. Entenda que o Senhor, Ele tem responsabilidade sobre você e Ele quer também que você tenha responsabilidade sobre você, sobre sua vida e sobre Ele. Porque se você não tiver responsabilidade com você, você não vai conseguir ter responsabilidade com o Senhor. Então se valorize, entenda que você é uma noiva amada, que Ele deu tudo e Ele te espera. Ele tem te esperado e a gente precisa se preparar para esperá-lo também. Então que o Senhor venha abençoar seu coração, que você venha entender que o Senhor não é um ficante. Ele te chama para ser seu noivo, para ter compromisso com você. E Ele também espera de você essa postura de noiva amada e não de uma ficante qualquer, não de uma meretriz. O Senhor te chama para um compromisso com Ele. Fique com Deus e que o Senhor venha falar firmemente, fortemente ao nosso coração através dessa palavra, porque eu sei que Ele tem ministrado muito ao meu coração sobre isso, que Ele também venha ministrar ao seu.